Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico. É o seu canal 25 na net, Local TV, o seu canal, a sua cidade. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a doutora Fernanda Pfeiffer. A doutora Fernanda é formada na Faculdade de Direito de Sorocaba, cursa na PUC a pós-graduação, especialização, ela é especializanda em Direito do Consumidor, especialista em contratos. Doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Isso mesmo, doutor Marcelo. Hoje vamos falar dos direitos dos consumidores, né? Tirar algumas dúvidas da população. E também falar da nova lei das domésticas, né? Será que isso não atrapalha na contratação? Isso vai dar bastante pano para manga ainda, tem muita discussão a vir. As domésticas acompanham as famílias já há muito tempo. Quando nós tivemos a evolução para a mulher começar a trabalhar fora de casa, nós passamos a ter a necessidade da empregada doméstica. Antes a família era composta pelo marido, que trabalhava fora, e a mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. De um tempo para cá, e já de um bom tempo para cá, as mulheres se inseriram no mercado do trabalho e vêm fazendo isso cada vez com mais frequência e de forma melhor. Hoje eu costumo brincar, no meu escritório eu tenho muito mais mulheres do que homens trabalhando. E eu digo que vocês, mulheres, são muito melhores para o trabalho. Mas, voltando ao assunto. Com o homem antes saía de casa e a mulher ficava em casa com os filhos trabalhando. Voltando para o mercado do trabalho, a casa ficava sozinha. Era impossível a mulher cuidar da sua casa e trabalhar durante o dia. Trabalhava o dia inteiro, cuidava da casa à noite. Isso passou a ficar cada vez mais difícil. Aí começou a surgir essa grande demanda pela empregada doméstica. Hoje é muito difícil encontrar uma empregada doméstica para trabalhar na sua casa. Todas estão empregadas. Com esse grande mercado, precisou de regras. O governo precisava estipular regras, a legislação, todo o judiciário precisava estipular regras para que não houvessem abusos por conta dos empregadores. E isso vem sendo feito gradativamente. Antigamente, a doméstica não tinha direito a férias, aí depois ela passou a ter direito a 20 dias de férias, depois ela passou a ter direito a 30 dias de férias. No 2013, meados de 2013, nós passamos a ter a jornada de trabalho estipulada para as domésticas, e daí só vem aumentando o direito dessa grande classe de trabalhadores. Falando em domésticas, quando você pensa no empregado doméstico, você não pode só falar da sua empregada doméstica, aquela que lava, passa, faz comida. Vários outros empregados são domésticos. O caseiro é um empregado doméstico, um motorista particular é um empregado doméstico, um enfermeiro que você tenha para cuidar de um idoso pode ser considerado um empregado doméstico. São várias pessoas que podem se enquadrar como empregados domésticos. E dentro dessa função, cada uma com o seu tipo de direito. Mas me diga um pouquinho, e saindo um pouco desse assunto dos empregados domésticos, me fala um pouco do nosso direito do consumidor. Bom, com relação ao direito do consumidor, né, nós temos visto que a relação, né, de consumo no âmbito virtual tem crescido cerca de 28 bilhões, né? Então, desde 2008 até 2015, antes era 500 milhão, né, as relações de consumo, e cresceu para 28 bilhões. E isso aumentou a necessidade de ser tutelada, a maior segurança jurídica nas relações, né, a maior proteção ao consumidor, haja vista a sua vulnerabilidade. Então, nesse sentido, houveram algumas, né, mudanças, né, o decreto de 2013, que alterou significativamente o Código Consumidor, que nosso Código Consumidor é de 1990, né, cerca aí de 20 anos, então não se falava em internet até então, né, e esse decreto veio justamente regular essa parte do mundo virtual. O Marco Civil da Internet também, né, fala no seu artigo 7º, inciso 13º, né, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações, né, consumeristas pelo mundo virtual, né? Então surge a necessidade de regulamentação da própria contratação, da relação entre o fornecedor e o consumidor, né, no âmbito virtual, né? Então, tendo em vista, né, essa proteção jurídica, né, necessário salientar que o fornecedor, ele é algo muito mais forte, ele detém conhecimentos técnicos e até ele é economicamente mais forte que o consumidor, então por isso caracterizar essa vulnerabilidade. Então surge até um desequilíbrio contratual com relação às partes e a necessidade de se restabelecer esse equilíbrio visando sempre a proteção do consumidor, né, e sempre
pensar nos direitos a ele inerentes, né, que isso é bem salientado no Código, né, uma norma principiológica dirigida a toda a coletividade, por isso que se fala em direitos difusos, né. Então, nesse sentido, né, temos que pensar nessa proteção, né, e aplicação do Código. Doutora Fernanda, a gente falou agora, a senhora estava explicando sobre o direito do consumidor e falando da compra virtual, ou da relação comercial virtual. O direito do consumidor, para aquela compra ali no balcão, aquela compra direta, é o mesmo para aquela compra virtual, aquela pessoa que compra pela internet, ou existe diferença daquele consumidor internauta para aquele consumidor que está ali comprando diretamente no balcão? Tudo a mesma coisa, é diferente? Como que funciona? O Código de Defesa do Consumidor, ele regula tanto a situação que é fora do estabelecimento, como a situação dentro do estabelecimento. A mesma aplicação. Em que pese haver a mesma aplicação, com os mesmos direitos, os mesmos deveres, surgem algumas peculiaridades com relação ao âmbito virtual, né? Como, por exemplo, o direito de arrependimento, que vai ser mencionado, né? O fato de você poder se arrepender no prazo de 7 dias, né? Com relação a compra que foi efetuada e outras peculiaridades a mais, né? Mas sempre pensando na defesa do próprio consumidor, que é fora ali da relação virtual. O que eu mesmo vejo como consumidor, e aí agora não falando como advogado, falando como um simples consumidor, eu tenho muita dificuldade na compra pela internet por não conhecer a empresa. Se eu for a uma loja, eu quero comprar um celular. Eu vou a uma loja, eu sei que eu comprei aquele celular ali, eu conheço o endereço da loja, eu conheço o vendedor, que se me der algum problema eu volto lá. Pela internet, a minha insegurança é exatamente não saber aonde eu possa reclamar. Onde eu posso reclamar no caso de algum problema, algum defeito. O Código do Consumidor, ele dá algum direito a mais por conta dessa insegurança de você saber quem é a outra parte, o vendedor, o fornecedor? Ou não? Com relação a isso, né, temos algumas perguntas que a população também interessa saber, né, e isso vai ser respondido no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo Jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Pfeiffer, ela está falando sobre direito do consumidor, e eu vou procurar explicar para vocês um pouco do direito das empregadas domésticas, do trabalhador doméstico. Doutora Fernanda, nós estamos com algumas perguntas de alguns telespectadores que, com dúvidas, procuraram a produção para lhe fazer. Você, telespectador que está em casa, tiver alguma dúvida, procure a produção do programa, mande um e-mail, você será respondido prontamente, rapidamente e da melhor forma possível. Doutora Fernanda, a primeira pergunta é da dona Yolanda Pandolfi, de Camargo. Ela é aposentada, mora aqui em Sorocaba e ela tem uma pergunta a lhe fazer. Vamos responder? Vamos lá. Comprei o celular pela internet há 1 ano e até agora não chegou. O que eu faço, doutora? Já está pago. Dona Yolanda, a senhora comprou, né, já faz 1 ano e não chegou. A primeira providência é identificar, na verdade, os dados da empresa fornecedora no website, né, que isso deve ser constatado, né, a fim de poder acioná-la. Constatados os dados da empresa no website, é necessário fazer, né, uma reclamação, né. A senhora pode se dirigir ao PROCON, né, que é um órgão administrativo justamente para isso, e elaborar uma reclamação. O PROCON vai entrar em contato com a empresa, né, vai instaurar um procedimento administrativo, né, para averiguar eventuais lesões que a própria empresa tenha cometido e poderá ser até aplicadas sanções em caso de ocorrência de lesão aos direitos do consumidor.
também poderá ser firmado junto à empresa o ajustamento de termo de conduta, justamente para ela não praticar, não reiterar a prática lesiva ao consumidor. Caso não seja, a empresa permaneça inerte, mesmo tendo ido até o PROCON, o consumidor poderá intentar uma ação judicial, obviamente, né, pedindo a reparação dos danos causados pela falta da entrega. Isso tem um prazo, é um prazo prescricional de 5 anos, conforme o Código de Defesa do Consumidor estipula. O consumidor pode tanto exigir que o cumprimento da obrigação seja devidamente cumprida, né, com a empresa entregando o celular, ou pode também pleitear a devolução da quantia paga. Se caso houver configurado algum dano à personalidade do consumidor, né, algum sofrimento, danos à sua intimidade, o consumidor ainda poderá pleitear o dano moral, né, que costumeiramente ele é pleiteado em caso desses danos, mas desde que haja a devida comprovação. Doutora Fernanda, a senhora disse aí, a dona Yolanda, sobre um prazo que ela tem para fazer essa reclamação. Então ela diz na pergunta dela que há 1 ano ela comprou o telefone, o celular, e até agora não recebeu. A senhora me falou de um prazo prescricional. O que seria, para o telespectador leigo em direito que não entende o que é prescrição, o que seria exatamente esse prazo para reclamação, esse prazo prescricional? Esse prazo significa que a pessoa tem 5 anos, né, a partir do conhecimento do dano efetivado, para ela propor ação, para ela pleitear o ressarcimento dos danos ocorridos, né? Então, após esse prazo, ela não tem mais direito. Então, a gente diz que prescreveu, né, o direito da pessoa pleitear o ressarcimento de acordo com os termos da nossa lei. Mas 5 anos é um bom tempo, acho que se a pessoa se sentiu lesada, eu acho que nesse tempo ela consegue fazer a reclamação. Outra coisa, a empresa, ela é uma pessoa jurídica, é uma criação fictícia da legislação. As pessoas físicas, os sócios dessa empresa, eles respondem também por essa dívida? Vamos supor que a empresa X não entregou o telefone e vai ser processada. A dona Yolanda vai procurar essa empresa, descobre que fechou. Os sócios dessa empresa, as pessoas que figuravam no contrato social, vão responder por isso? O nosso Código de Defesa do Consumidor institui a despersonalificação da pessoa jurídica, né, no caso. Inclusive, justamente, né, para tentar desfraudar essa possibilidade. Muita gente constitui empresa com o intuito de fraudar as obrigações, de fraudar as contratações. Então, em virtude dessa proteção ampla que existe ao consumidor, despersonificação da pessoa jurídica, né? Então, justamente para se atingir os sócios diretamente. Que respondem com patrimônio pessoal, então. Exatamente. Abusando um pouco do seu conhecimento e tirando mais dúvidas, nós temos mais uma pergunta. Essa pergunta é do senhor Luiz Fernando. Luiz Fernando está desempregado e tem algumas dúvidas com relação ao direito do consumidor. Pode responder mais essa? Claro. Comprei um produto novo pela loja e ele quebrou no prazo de garantia. Posso solicitar um novo sem ter de ficar no conserto? Bom, com relação à garantia, né, é importante destacar, antes mesmo de entrar ao mérito da pergunta, é importante destacar com relação ao termo garantia, né? É bom destacar que existe 2 tipos de garantia, 3 tipos, na verdade, né? A garantia prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Para produtos duráveis, para produtos não duráveis, que são as garantias legais, e além das garantias contratuais. Com relação às garantias legais, né, para produtos não duráveis, a lei prevê o prazo de 30 dias. Produtos não duráveis, a lei prevê o prazo de 90. E caso haja garantia contratual, né, essa garantia deverá ser somada à garantia legal estabelecida. Bom, com relação a isso, né, vamos dizer o que seria produto durável e produto não durável. Com relação a produto durável, não durável seria aquele que se exaure, né, no momento do consumo. Né? Então, ali está explicado a parte dessa garantia e o que seria produto não durável e não durável. Com relação a isso, se o objeto, né, teve um defeito, um vício, nesse período de garantia, a empresa tem o direito de 30 dias para sanar o vício. Caso ela não consiga sanar o defeito ou o vício existente no produto, né, o consumidor pode, à sua escolha, e alternativamente escolher a restituição do valor pago, né, o abatimento proporcional
proporcional do preço, né? Ou a escolha por outro objeto similar àquele que ela tinha comprado. Bem claro, ele fica bem protegido dessa forma. Bem protegido. Doutora, temos um e-mail também. Chegou um e-mail aqui da Michele Victorelli. Ela é designer gráfico. Vamos responder a pergunta dela? Claro. O direito de arrependimento, ele é estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, né? Então ele prevê que, caso ela tenha se arrependido de efetuar uma compra feita através da internet, ela poderá se arrepender no prazo de 7 dias, né, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, né? Tanto o produto quanto o serviço. Mas o direito de arrependimento só pode ser exercido quando a compra se dá fora do estabelecimento empresarial, né? Então, nesse caso, ela pode sim, né, se arrepender dentro desse prazo, né? Passado esse prazo, não há exercício de direito de arrependimento. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça diz que, para fins de exercer, né, o amplo direito de arrependimento, todas as custas inerentes à devolução do objeto, à devolução do serviço, serão por conta do fornecedor ou do comerciante, já que eles sofrem, né, o risco do negócio, estão condicionados ao risco do negócio, então deve arcar com esses prejuízos, com essas custas. Doutora, suas explicações estão sendo uma aula para mim. Estou aprendendo aqui muito mais do que ensinando. Imagina. Está muito bom. Acredito que os telespectadores também estejam interessados e entendendo um pouco melhor dos seus direitos. Vamos chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente fala sobre o nosso trabalhador doméstico. Perfeito. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico, né? Estou aqui com o Dr. Marcelo, especialista em Direito do Trabalho, né? E o Dr. Marcelo vai falar hoje o que muda ou não na nova lei das empregadas domésticas, né? Vamos para a primeira pergunta das ruas. Doutor, como que funciona a jornada de trabalho? Obrigado por assistir nosso programa. Espero conseguir responder a sua pergunta a contento e continue participando. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui no programa. Como funciona a jornada de trabalho do trabalhador doméstico? Bom, nós tivemos, em meados de 2013, uma mudança na legislação. A legislação mudou para quê? Para dar um tempo limite de trabalho do empregado doméstico. Antes, algumas famílias mantinham o empregado praticamente 24 horas por dia em casa. A empregada dormia na casa da família que a contratou e ela trabalhava durante o dia. Ela servia almoço, ela durante a tarde inteira trabalhava, à noite servia o jantar, antes de dormir servia lá o cafezinho e continuava lavando a louça do jantar e trabalhava diretamente. À noite dormia, se tinha filhos em casa, ela acordava para dar uma de babá e olhar as crianças. Ela praticamente trabalhava 24 horas por dia, recebendo o seu salário lá, aquele salário, muitas vezes o salário mínimo permitido, o salário mínimo nacional e aqui em São Paulo o salário mínimo paulista. Meados de 2013 para frente foi publicada uma legislação nova. Essa legislação limitou o horário de trabalho. Ela igualou o trabalho do trabalhador doméstico ao horário de trabalho do trabalhador convencional. Esse é de 8 horas diárias, 44 horas semanais ou 220 horas no mês. Isso ficou difícil para controlar, porque aquela empregada estava acostumada a chegar a determinado horário, a trabalhar o dia inteiro, almoçar correndo e continuar trabalhando e sair no finalzinho da tarde. Mudou. Agora ela passa a ter que trabalhar 8 horas, sob pena de pagamento de horas extras, e também tem que ter 1 hora de intervalo durante o dia. E esse intervalo é que teve o problema, na minha concepção, é claro, mas que teve o problema para o trabalhador doméstico e para o empregador doméstico. Porque muitas vezes a empregada doméstica, ou o trabalhador doméstico, seja um motorista, seja o caseiro, seja a empregada de dentro de casa,
ela não tem como fazer essa hora de almoço. Ela trabalha, almoça e fica fazendo o quê até voltar e dar uma hora? Então esse foi um grande problema, uma grande discussão entre os empregadores e os empregados domésticos. Bom, a lei está aí, tem que ser seguida, tem que ser obedecida. E obedecendo a lei, você tem que ter um trabalho de 8 horas no dia e um intervalo de 1 hora para descanso. Como vai ser controlado isso, como vai ser fiscalizado ou anotado, isso cada empregado e cada empregador vão ter que resolver entre eles. Mas a lei tem que ser cumprida. Temos mais uma dúvida, doutor Marcelo. O senhor poderia responder, por gentileza? Claro, claro. Qual será a pergunta? Vamos ver? Então, eu gostaria de saber como é que fica a questão das empregadas domésticas que dormem em seu local de trabalho. Olá, Patrícia. Muito boa sua pergunta e que gera muita dúvida entre muita gente. Eu tenho consultas no escritório e muita gente pergunta a mesma coisa. Veja só, vamos supor que a sua empregada doméstica durma no trabalho. Ela trabalha até as 5, talvez 6 horas da tarde e depois ela tem que ficar na sua casa. Às vezes ela pode ter vindo de outro estado, ela morar junto com você. Que normalmente ocorre. Normalmente ocorre. E agora, como é que faz? Que hora suspende o trabalho dela? Será que se você estiver sentada com ela na sala vendo TV e você pedir para ela pegar um café para você, ela está trabalhando? O que você acha? Tá ou não tá? Como fica essa questão, né? É difícil, é difícil. O empregado doméstico praticamente é um membro da família. Nós temos os empregados muito próximos. Muitas vezes a gente passa com ele mais tempo do que com os filhos, mais tempo do que com o cônjuge. Então é uma pessoa que acaba sendo de confiança, é uma pessoa de casa. E quando ela termina o trabalho, parece muito simples. Como você pediria para o seu filho, viu, pega um copo de água para mim, ou que minha esposa, ou seu marido lhe pedisse, viu, mude o canal da televisão, você acaba tendo essa mesma liberdade com o trabalhador doméstico, que está ali do lado. Uma chácara, o caseiro, esqueci a chave do carro, busca ali para mim, um quebra-galho qualquer, você acaba desrespeitando esse limite da jornada. Então é muito delicado nós falarmos sobre aonde termina a jornada de trabalho e passa a ver aquela simples convivência. É muito difícil a gente conseguir ter esse limite, esse marco no dia de trabalho. Mas vamos para o que fala a lei. A lei diz que o trabalho tem que durar 8 horas por dia. Depois, não tem trabalho. A partir do momento que essa pessoa continua na sua casa, efetuando alguns afazeres, lavando a louça do jantar, por exemplo, ou à noite você está dormindo e um bebê acorda e ela levanta para ver o que tem com o bebê, ela continua em serviço, ela continua trabalhando. E cabe ao empregador fiscalizar para que esse trabalho não continue. Então nós teríamos que ter as 8 horas trabalhadas, o descanso de no mínimo 11 horas e para no dia seguinte mais 8 horas trabalhadas. Qualquer coisa fora desse horário, viu, Patrícia, presta atenção, qualquer coisa fora desse horário de trabalho, você teria que pagar horas extras. O empregador deveria ao trabalhador doméstico horas extras. Essas horas extras, elas são estipuladas por lei, a forma de pagamento. Você tem que pagar o valor da hora acrescido de pelo menos 50%. Aí esbarra no valor do salário e no valor da remuneração. Normalmente, a empregada doméstica, hoje nós temos a grande maioria dos trabalhadores contam com o trabalhador doméstico. A classe média baixa, conta com um trabalhador doméstico. Quando você começa a ter muitos direitos inseridos à remuneração desse trabalhador, você começa a inviabilizar o pagamento por esse empregador. Às vezes o salário do empregador já está no limite, ele já paga aquele trabalhador doméstico com esforço. Quando você aumenta horas extras, o fundo de garantia, que a legislação está para ser aprovada, sendo obrigatório o fundo de garantia, a multa de 40%, 13º salário, férias, você começa a tornar quase que inviável a manutenção do empregado doméstico. Por isso tem que se tomar muito cuidado na hora da contratação, tem que se tomar muito cuidado no ajuste de horários, no intervalo para refeição, e claro, o certo é pagar tudo certo. O certo é cumprir com todos os direitos, o certo é cumprir com todas as obrigações. Você tem que pagar aquilo que a lei determina. É muito ruim você deixar de pagar o seu trabalhador e com a dispensa, no futuro, responder um processo na Justiça do Trabalho. Fica bem mais caro do que cumprir o direito. Espero ter respondido essa pergunta. Temos mais uma questão, doutor Marcelo. Vamos à terceira pergunta de hoje. O patrão que queira reduzir os custos pode transformar uma mensalista em uma diarista? Seu Daniel, boa pergunta que o senhor fez. Também gera muita dúvida, gera muita discussão. Você tem uma empregada na sua casa e
por contenção de custos ou talvez para facilitar o relacionamento, você decide transformá-la em uma diarista. Tudo muito certo, tudo muito bom na teoria. Na prática não é assim que funciona. Existe na legislação trabalhista o direito adquirido, a continuação da relação de emprego e uma série de outros princípios e normas que regem os contratos de trabalho. O contrato que você mantém com uma empregada doméstica ou com um trabalhador doméstico é o mesmo contrato que se mantém com um trabalhador convencional, a carteira se assina da mesma forma, existem regras, existem leis. Você não pode alterar, no meio do caminho, um contrato que já vem em vigor. Portanto, dificilmente, muito dificilmente, você conseguirá transformar um trabalhador doméstico com um contrato de trabalho normal em um diarista. Isso vai contra a legislação trabalhista, vai ser muito difícil uma prova de que aqueles pressupostos existentes antes deixaram de existir. Então vai ser muito difícil. Mas o problema é o seguinte, nosso tempo está esgotando, o assunto foi muito bom, a conversa foi muito boa, a doutora nos explicou muito sobre o direito do consumidor, eu me senti enaltecido, engrandecido, aprendi muito com suas explicações, agradeço muito sua presença, me despeço do telespectador e nos veremos em breve. Doutora, por favor. A recíproca é totalmente verdadeira, doutor Marcelo. Também aprendi muito com relação ao direito do trabalho, né? E eu quero agradecer também, né, pela presença. Obrigada pela oportunidade, né? Nos vemos em breve. Com certeza. Muito obrigado.